queridos irmãos e irmãs, muito boa noite a todos. Meu nome é Marcelo de Oliveira Orsini. Estamos aqui a convite da Fraternidade Espírita Frei Germano, com muita alegria. E nesta noite nós vamos abordar uma passagem muito interessante, uma das curas de Jesus, que nós consideramos das mais ricas e completas em termos de ensinamento, porque é uma passagem muito longa. E nós vamos ter a oportunidade de tomarmos conhecimento de muitos acontecimentos que vão nos chamar a atenção, como cristãos, como espíritas, também como não espíritas, porque muitas pessoas podem estar se aproximando do espiritismo, às vezes irmãos e irmãs católicos, evangélicos também gostam de saber, né, os assuntos da forma como o espiritismo aborda. Como nós dissemos, uma passagem longa, muito interessante. Ela se encontra no Evangelho de João, no capítulo 9, dos versículos 1 a 41, os quais nós pretendemos ler. Nós vamos fazer por partes a leitura e a interpretação de acordo com as etapas do desenvolvimento desse processo que aconteceu, desse ensinamento de Jesus, e gostaríamos de alertar de início a respeito do Evangelho de João, fazer um comentário sobre isso, porque são 4 os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas os 3 primeiros evangelhos são considerados evangelhos sinóticos. A palavra sinótico, quando a gente verifica no dicionário, ela quer dizer resumido, sintético, mas não neste caso. Neste caso, a palavra sinótico vem de sin, que em latim quer dizer conjunto, e ótico, que é visão, então uma visão em conjunto, ou seja, são 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que podem ser vistos sob uma mesma ótica como sendo muito parecidos por causa da sua estrutura, a despeito de eles possuírem diferenças de conteúdo e diferenças de linguagem, já que os autores são diferentes também. No entanto, são evangelhos bem parecidos nesse sentido, os 3 evangelhos sinóticos. O Evangelho de João, ele possui uma estrutura bem diferente, uma abordagem diferente. João é considerado um evangelho espiritualizado, um evangelho espiritualizante, também pode-se dizer. Um teólogo erudito do 2º século, chamado Clemente de Alexandria, ele se refere ao Evangelho de João como sendo o evangelho pneumático, porque vem derivado da palavra grega pneuma, que significa espírito. Então ele intitula o Evangelho de João como sendo o evangelho pneumático, por ser o evangelho espiritualizado, o evangelho que nós encontramos ensinamentos do Cristo bem mais profundos ou diferenciados dos demais. Por exemplo, dos demais evangelhos. Por exemplo, é nesse Evangelho de João que nós encontramos Jesus dizendo eu sou, os famosos 7 eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a vida verdadeira. Então, esse tipo de colocação a gente só encontra realmente no Evangelho de João, que tem essa conotação de maior elevação espiritual. Nós gostaríamos de falar agora a respeito das circunstâncias em que ocorreu essa cura de Jesus, essa passagem da cura do cego de nascença. Geralmente, Jesus atuava junto ao público
junto às pessoas carentes, né, ou mesmo junto aos doutores, aos chefes políticos. Sempre Jesus agia, depois ele explicava a sua ação àqueles seus mais chegados discípulos, que depois se tornaram, alguns deles, apóstolos. Mas desta vez acontece o contrário. O capítulo 8 de João, que é o capítulo anterior a esse, apresenta Jesus pregando no pátio do templo uma série de pensamentos, de ideias que estava causando um grande incômodo para os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram judeus, muito aplicados no estudo das escrituras, as leis mosaicas, mas também eram pessoas muito aferradas às questões ritualísticas, às questões exteriores, às questões dogmáticas, que fazem com que a religião acaba se tornando algo que escraviza o seguidor, porque ele tem que cumprir todos os rituais para agradar a divindade. Então, a palavra fariseu, ela significa os separados, porque era assim, era uma espécie de apelido que eles tinham, os separados, porque eles se consideravam à parte, superiores, pessoas que valorizavam muito os paramentos, a aparência, as gesticulações, os ritos, né, símbolos. Eles consideravam que todos que não fossem judeus, os gentios, eram pecadores, porque não observavam as prescrições mosaicas. Jesus se referiu a esses fariseus como sepulcros caiados, exatamente por causa disso, porque eles tinham aparência de limpeza, né, de tudo muito certinho, bonitinho por fora, mas por dentro, como disse Jesus nessa passagem, eram cheios de morte e de imundície, ou seja, pessoas de aparência, mas não de essência. Então, esses fariseus, eles perseguiram muito Jesus, e ele estava, como nós dissemos, no capítulo 8, João narra Jesus no templo, passando uma série de ensinamentos para eles. Justamente nesse capítulo é que Jesus profere aquela frase que nós muito conhecemos: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, os judeus céticos, dogmáticos, teimosos, orgulhosos de serem os verdadeiros filhos de Abraão, como eles gostavam de dizer, eles ouvem Jesus dizer assim: antes que Abraão fosse, eu sou. Então, isso era incompreensível para essa casta judaica. E Jesus acaba tendo que fugir do templo para evitar ser apedrejado. Isso tudo ocorre, então, no capítulo 8 de João. Quando nós adentramos o capítulo 9, nesse clima em que Jesus tinha acabado de fazer o ensino teórico e está sendo, vamos dizer, escorraçado, fugindo lá para não ser agredido, ele resolve, então, passar para o ensino prático. E na saída de onde ele se encontrava, ele topa justamente com um cego de nascença e vê ali uma enorme oportunidade dele demonstrar como que se deve agir, o que a criatura deve fazer depois que ela alcança a sua iluminação interior, que era o caso dele. Jesus estava nos ensinando todos os caminhos para nós alcançarmos o reino de Deus, o reino dos céus, que não é um lugar, não é algo exterior, é uma condição íntima. O reino dos céus, o reino de Deus, é algo que vem de dentro para fora. Como está registrado em Lucas, o reino de Deus não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está dentro de vós. Assim disse Jesus. Então, Jesus percebe essa oportunidade e nós vamos ler, então, os primeiros 5 versículos de João, capítulo 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença.
e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem errou, ou quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele errou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus, ou seja, a ação de Deus. Nós devemos executar as ações de quem me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode agir. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, nós vemos aí muito simbolismo em muitos trechos, mas vamos tentar entender. Primeira coisa, a menção a pecado, pecador. Essas palavras, a palavra pecado, pecador, não é muito utilizada no Espiritismo, porque ela pressupõe muitas vezes a ideia de ofensa a Deus, como se Deus fosse uma criatura imperfeita, mutável e que se sentisse ofendida. Às vezes a palavra pecado ou pecador significa burlar uma norma da igreja e não um ensino, não necessariamente um ensino crístico, que às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra. É só uma norma da igreja, um dogma. Portanto, Jesus encontra-se com uma pessoa que tinha os olhos natimortos, ele tinha nascido com os olhos cegos, ele não tinha enxergado, não tinha visto ainda nada naquela vida. Mas perguntam para Jesus: Rabi, quem errou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Então, olha que interessante. Se você pressupõe que a cegueira tinha origem no erro dos pais, você está partindo de um pressuposto de algo que ficou definido no Êxodo, em Números e Deuteronômio. São os 3 livros do Antigo Testamento, onde está escrito, nós vamos ler aqui um trecho, por exemplo, no Deuteronômio 5:9, Deus visitará a iniquidade dos pais nos filhos sobre o 3º e 4º, ou seja, o erro dos pais vai repercutir na 3ª e 4ª geração. Então, muitos pensavam dessa forma, interpretavam assim: os pais erraram, os filhos vão ter que pagar os erros dos pais. Entretanto, o próprio Deuteronômio era confuso com isso, porque no capítulo 24, versículo 16, está escrito: não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada homem será morto pelos seus erros. Então, aí vem um esclarecimento que a responsabilidade ela é individual, ou seja, não tem sentido algum se pensar que uma criatura comete um erro perante a lei de Deus e aquilo vai ser dado pelos filhos. Agora, quando vem a pergunta para Jesus, quem errou? Ele mesmo, ou seja, o cego, ou seus pais para que nascesse cego? Então, quando você diz, ele mesmo errou, o que está pressupondo? Que esse cego, esse espírito, ele errou em vida anterior. Então, nós já vemos aí uma prova, um indício do entendimento e da aceitação que se tinha a respeito da reencarnação. Se ele mesmo, esse cego que errou, então teria de ter sido em encarnação anterior. Interessante que Jesus responde assim: ele mesmo não errou. Ele diz, nem ele errou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele a ação de Deus, as obras de Deus. Então, Jesus estava explicando aqui que, descartando totalmente a herança dos pais, estava dizendo também que não era um resgate do passado dessa criatura, mas se tratava de uma prova que aquele espírito ia ter de enfrentar. Era uma experimentação ou uma provação. Ou seja, muitos de nós passamos por situações durante a nossa encarnação que não tem nada a ver com nossa culpa, com o nosso próprio passado. São provações colocadas no nosso caminho para avaliar o nosso mérito, o quanto nós já evoluímos. E Jesus também diz, né, ele pede que devemos executar as ações de Deus enquanto é dia, ou seja, quando nós já estivermos
iluminados pelo conhecimento da lei de Deus. Vamos prosseguir. Agora eu vou fazer a leitura do versículo 6 ao versículo 11. Eu lamento que a gente tenha que passar por essa leitura minuciosa, mas é a única forma de nós acompanharmos essa passagem. Realmente exige um pouco de atenção. Então vamos lá, a partir do versículo 6 agora. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez lama, untou com a lama os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa um enviado. Foi, pois, e lavou-se e regressou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele mesmo dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lama e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Então são instruções muito claras, são informações que nos mostram exatamente o que aconteceu. Jesus utilizou-se de um recurso que já tinha sido utilizado em outra passagem, que nós vamos mencionar, na passagem do surdo gago, que está em Marcos, capítulo 7, versículo 33. Jesus também utiliza esse artifício da saliva. Cospe a saliva, junta a saliva, né, com a terra, aplica nos olhos natimortos daquela pessoa, daquele homem, e pede que ele vá e se lave num tanque que ficava na entrada da cidade, o tanque de Siloé. E aí o moço vai lá, se lava e volta vendo. Então houve uma cura física, uma manipulação de fluidos, uma substituição de células que estavam mortas por células vivas, uma aplicação do princípio vital naquela matéria que não estava funcionando no corpo do cego de nascença. Aí ele começa a descrever que os vizinhos, ou seja, as pessoas que estavam acostumadas a ver aquele homem mendigar sempre, desde criança, né, com a cegueira, eles começam a ficar em dúvida. Não é aquele que mendigava? Uns falavam, é ele. Outros falavam, não, parece com ele. Ele mesmo dizia, sou eu. Aí vem a dúvida. Como é que seus olhos foram abertos? E ele explica, um homem chamado Jesus fez lama, curou meus olhos, aplicou nos meus olhos, pediu que eu fosse ao tanque e que eu me lavasse. Muito bem. Então, naturalmente, essa notícia vai se espalhando. Vai se espalhando. Aí vamos prosseguir mais um trecho agora dos versículos 12 ao versículo 17, para que a gente possa compreender exatamente a sequência do que foi acontecendo. Prosseguindo. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram aos fariseus, aí já envolveram os fariseus, o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E o cego respondeu: que é profeta. Bom, muito bem. Entramos aqui agora num trecho onde aparecem os tais fariseus que nós explicamos que tipo de criatura eram eles, né? Pessoas muito aferradas ao ritualismo, à obediência das prescrições mosaicas. Então, acontece aquilo que já aconteceu
em várias outras passagens com Jesus promovendo curas, é quando exatamente esta ação altamente espiritual, evoluída, de se realizar uma cura impossível, não é? Uma pessoa natimorta voltar a enxergar, ela se torna absolutamente sem importância diante de um pecado muito maior para os fariseus. Jesus trabalhou no sábado. Então, o fato de Jesus ter feito aquela cura no sábado é o que chamava a atenção para aquelas pessoas. Alguns deles chegaram a ficar em dúvida. Como pode um homem pecador fazer tais sinais? Ou seja, como é que ele pode apresentar esses sinais divinos? Porque ele é pecador. Ele é todo em erros. O que é todo em erros? Porque ele tinha nascido cego, ele tinha um defeito. Então, para o judeu, o fariseu, aquilo era um homem que tinha herdado o erro dos pais, como nós explicamos. Então, havia essa divergência. E perguntaram, novamente para o cego, porque antes de falar da pergunta ao cego, vamos lembrar que a proibição de trabalhar no sábado, ela se encontra no Êxodo, lembrai-vos de santificar o dia de sábado, num dos mandamentos, dos 10 mandamentos, Aqui Jesus, em Marcos, no capítulo 2, 27, ele retruca, ele revida, vamos dizer, ele esclarece melhor dizendo: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, querendo dizer que o homem não tinha que ficar escravo de práticas ritualísticas que o prejudicassem. Ou seja, não teria problema absolutamente nenhum trabalhar no sábado. Era uma interpretação feita ao pé da letra pelos judeus, sem perceber a alegoria, o sentido simbólico, da orientação. Então, quando perguntam ao próprio cego que tinha sido curado, perguntam: o que você diz daquele que te curou? E ele fala que é profeta. Profeta era uma palavra usada justamente para mostrar espíritos que estavam mais evoluídos, que tinham vidência mediúnica, alguma coisa do tipo. Então, ser profeta era ser alguém especial, alguém santo, alguém capaz de fazer alguma realização que as pessoas comuns não seriam capazes de realizar. Vamos agora do versículo 18 até o versículo 23. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Muito bem, então as pessoas envolveram os fariseus, agora os fariseus resolveram, depois de ter conversado com o próprio homem que ficou curado, resolveram chamar os pais dele. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confirmasse o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Olha que coisa maravilhosa. O evangelista João explica bonitinho para nós o sentido das palavras, o objetivo dos judeus, ou seja, os fariseus chamaram, então, o homem curado, ele opinou que a pessoa que o curou, Jesus, era profeta, era alguém mais evoluído, então chamaram os pais para verificar se esse que tinha sido curado estaria mentindo. Eles confirmam que não mentiu, que ele era realmente cego de nascença, Os pais, melhor dizendo, confirmam que ele tinha nascido cego.
mas também afirmam que não sabiam como que ele tinha sido curado. E João Evangelista, observa que quando os pais dizem, tem idade, perguntem a ele mesmo vai falar por si. Eles fizeram dessa forma porque temiam a excomunhão. O que é excomunhão? Excomunhão é a expulsão do crente da sua igreja, da sua fé, da sua crença. Ele não ia poder mais frequentar os templos, não ia poder mais fazer as orações em conjunto, não ia poder mais participar dos rituais, ficariam pessoas com preconceito por parte da sociedade, né, visadas pela sociedade, com hostilidade, com vergonha, com discriminação. Então, nós percebemos aí claramente uma coisa que muitas vezes nós vemos até hoje, né? Que muitas vezes a igreja, seja lá qual for, ela tem um efeito opressor sobre os seguidores, sobre os religiosos, sobre as criaturas. Ela através de um sentimento de culpa, faz ameaças às pessoas se não seguirem a fé de acordo com os ditames que vêm lá da cúpula daquela igreja, daquela associação. Então, esse efeito opressor é muito ruim. E o Cristo jamais agiu assim, né? Jesus jamais impôs os seus ensinamentos. Ele, na verdade, ele acolheu e ajudou pessoas de todas as classes sociais, sem nenhuma acepção de preferência, ideologia, de nenhuma ordem. Jesus apenas, como Cristo, né, verbalizou o seguinte: se alguém quiser me seguir, ou seja, pelo livre-arbítrio, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, abandone a sua personalidade cheia de defeitos, de falhas morais, transforme-se numa criatura melhor, carregue as suas responsabilidades, tome a sua cruz e siga-me, siga os meus ensinamentos. Então, é a condição do discipulado de Jesus, né? Então, dessa forma, nós temos aqui um ensino precioso, onde a gente vê realmente a que as pessoas estavam sujeitas, né, naquela sociedade, por esse efeito opressor, e como que esse efeito, né, essa repercussão dessa religião cheia de dogmatismos, rituais, guardar datas, jejuar, usar símbolos, emblemas, e fazer orações em determinadas posições, em determinadas horas do dia. Tudo isso sem envolvimento do coração. Isso é que é importante. É não ter o envolvimento do coração, é fazer mecanicamente, só por fazer, porque chegou a hora, porque é preciso fazer para agradar a Deus, mas você mesmo não está envolvido emocionalmente, não tem sentimento. Então, Jesus combateu todo esse processo dogmático e nós vimos que esse efeito opressor, como a gente estava dizendo, faz com que as pessoas não percebam a beleza das ações espirituais. Então, ninguém estava dando valor ali à cura do cego de nascença. Estavam preocupados com a cura ter sido realizada no sábado. Vamos então agora para os versículos 24 a 27. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem, quer dizer, Jesus, é errado, pecador, porque ele tinha feito cura no sábado. Aí respondeu ele, o curado, né? E disse: se é errado, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Então o homem respondeu: já vô-lo disse e não ouvistes. Por que quereis ouvir de novo? Acaso também vós quereis ser seus discípulos? Então aí agora, como diz, né? O moço que foi curado cutucou a onça com a vara curta, como a gente costuma dizer no ditado popular. Chegou para os fariseus vaidosos, orgulhosos, poderosos,
que achavam que eram os donos da religião, que tudo conheciam, que todas as outras pessoas que não fossem como eles eram pecadores. Então, ouviram isso por parte desse moço que foi curado. Ou seja, os fariseus tentaram sugestionar o ex-cego, difamando Jesus, dizendo, ele curou no sábado, ele é pecador. Mas o que foi curado não se deixou enganar. Bom ou mal, não sei, eu só sei que ele me curou. Então, eles tentam pegá-lo numa contradição e fazem de novo a mesma pergunta. Mas como é que foi mesmo que aconteceu? E provavelmente um homem que já estava cansado, né? Cansado de tanta ironia, ele apela, contar de novo? Vocês estão querendo ser discípulos dele? Então, aí, naturalmente, podemos aguardar aqui uma reação, né? Uma reação a essa provocação por parte do ex-cego. E aí nós vamos ler aqui a partir do versículo 28, onde se lê o seguinte: então o injuriaram e disseram, tu és discípulo dele, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes, nisto está o admirável, que vós não saibais de onde ele é, e, contudo, me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a errados, mas se alguém é reverente, ou seja, temente a Deus, e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe, aí a resposta dos judeus, né, dos fariseus ao ex-cego, tu és nascido todo em erros e nos ensinas? E expulsaram-no. Então, João registra aqui uma passagem que nós consideramos assim de grande inteligência, de grande força de caráter desse que foi curado, porque ele não temeu responder aquilo, falar aquilo que ele tinha que falar para a classe farisaica, porque eles os injuriaram. Você é discípulo dele, quer dizer, discípulo desse Jesus aí que nós nem conhecemos, mas nós, a gente pode imaginar eles batendo no peito, falando, nós somos discípulos de Moisés. Um gesto muito comum entre nós, né? Quando nós nos expressamos pelo orgulho, achando que as pessoas são menores que nós somos isso, nós somos aquilo, vocês são menos, vocês não são nada. Nós costumamos fazer esse tipo de coisa até com relação a times de futebol. A gente se sente mais orgulhoso, mais privilegiado. Então, é um exemplo para nós, essa passagem, para a nossa vida comum. Nós somos discípulos de Moisés. E você? Quem é? Quem é esse? Então, eles disseram, nós sabemos que Deus falou a Moisés, né, lá no Monte Sinai, mas esse nós não sabemos, esse Jesus não sabemos de onde é. Aí o curado diz, mas aí que tal admirável, que vocês não sabem de onde ele é, e ele me abriu os olhos. E ele sai mostrando a sua ponderação. Nós sabemos que Deus não ouve aos pecadores, aos errados, querendo mostrar para eles que ele conhecia esse caminho da religião judaica. Mas se alguém é reverente a Deus, ou seja, respeita a Deus e faz sua vontade, a esse ouve, ou seja, Deus ouve as pessoas que o respeitam. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Então, estava mostrando para os judeus o absurdo da coisa, né? Ou melhor dizendo, a maravilha da situação. E se ele não fosse de Deus, nada poderia fazer. Aí os judeus dão uma resposta orgulhosa. Tu és nascido todo em erros, porque eles acreditavam que a cegueira era erro da herança dos pais ou dele próprio, pela reencarnação. E expulsaram-nos, ou seja, expulsaram o homem do templo. Vamos prosseguir. 35 a 38. Estamos quase acabando. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o,
disse-lhe: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. Então é uma maravilha, né? A forma como João apresenta esse caráter do Cristo Jesus, né? Apresenta Jesus justamente como manifestação crística de Deus. Por essas palavras, a gente percebe isso claramente. Jesus ouviu dizer que o homem tinha sido expulso também do interrogatório lá com os fariseus e vai ao encontro dele. Olha que interessante, né? O Cristo Jesus vai ao encontro dele e faz a seguinte pergunta: você crê no Filho do Homem? Olha, Filho do Homem é um hebraísmo, é uma expressão que Jesus falava de si mesmo como sendo aquele que se humanizou. Assim como filho da luz seria o iluminado, filho da paz seria o pacificado, o filho do homem é o que se humanizou. Jesus referia-se, como dissemos, a si como filho do homem, uma categoria especial de espírito, um espírito puro, que era o caso de Jesus, o Cristo. Então o homem responde: quem é ele, Senhor? Quem é esse filho do homem? Quem é esse espírito para que eu nele creia? Quer dizer, era uma pessoa sedenta de espiritualidade, era uma pessoa que queria evoluir, não é? No sentido de crescimento espiritual para Deus. E Jesus então responde: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Ou seja, Jesus se revela para este homem. Aí ele diz: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. Aí nós podemos ver que tem um aspecto muito bonito aqui, né, que a gente pode analisar. É que quando nós procuramos a divindade com afinco, quando nós procuramos pela fé a aproximação de Deus, a aproximação de espíritos superiores, com interesses nobres, não interesses mesquinhos, com interesses justos, né? A divindade se revela para nós. Então, Jesus, quando diz: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo, ou seja, ele está se revelando: eu estou aqui, meu filho, eu vou responder ao teu apelo. E é isso que Deus faz conosco. Às vezes não por caminhos óbvios e diretos, mas de forma indireta, atendendo aos nossos apelos mais nobres. Então vamos aqui agora aos 3 últimos versículos, também muito interessantes. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis erro, mas como agora dizeis: vemos, por isso vosso erro permanece. Claro, são trechos que exigem interpretação, né? Nós precisamos da ajuda de autores que vão nos ajudar a destrinchar o que está aqui por detrás dessa letra, né? A alegoria dessas palavras de Jesus, que começa aqui dizendo o seguinte: eu vim a esse mundo para um juízo, para um arbitramento, ou seja, eu vim com uma missão, para que os cegos vejam, e os videntes, os que não são cegos, os que veem, se tornem cegos. Ora, cego, nesse caso, ele indica a pessoa que não sabe, que não conhece. Não é a cegueira física, é a cegueira de conhecimento, é a ignorância espiritual. Então, Jesus veio para isso, para esse arbitramento, para que os ignorantes conheçam, saibam, adquiram sabedoria. Então, eu vim para que os cegos vejam. Mas aí ele completa dizendo o seguinte: claro que a pessoa que é cega, ela não comete um erro, porque ela está, nesse caso, por ignorância, é apenas falta ainda de ter chegado até ela o conhecimento.
mas aqueles que se diziam cegos, e é aí que ele explica, né? Ele fala assim, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Ele começa a se referir aos que se diziam entendidos, aos que se diziam não cegos, ou seja, aos que já se diziam sábios. E os fariseus perguntam, acaso somos cegos? E Jesus, então, explica o seguinte, se fosseis cegos, ou seja, se vocês fossem ignorantes, não teríeis erro. Mas como agora dizeis, vemos, como vocês afirmam que sabem, que têm a visão, que têm a sabedoria, então o vosso erro permanece. Ou seja, ele estava dizendo, vocês não sabem nada. Aí que vocês estão cometendo o erro de se julgarem, né, prepotentes, suficientes no conhecimento desse caminho espiritual, julgando que o caminho espiritual é meramente ritualístico, dogmático, cumprindo aquela religião que se aferrava a isso, a exteriorizações, e sem tratar do caminho interior. Então, é muito bonito a forma como João vem trazer para nós esses ensinos crísticos elevados. Como é que João acompanhou essa passagem do cego de nascença com tanto detalhe e legou para nós, né, tantas informações aí nesse capítulo 9, né, em 41 versículos. Existem autores, né, que interpretam alguns trechos que nós já falamos da seguinte forma. Por exemplo, lavar-se na piscina de Siloé, que aconteceu lá no começo, né, onde o cego vai tirar a lama dos olhos, né? Ou seja, lavar seria mergulhar, seria ser batizado, ou seja, aprofundar no conhecimento, na interpretação simbólica, alegórica. Então, é um mergulho para dentro, não é um ritual de fora. Então, o banho na piscina de Siloé não significa fazer uma exteriorização, como os judeus tinham rituais de purificação das mãos antes de alimentar, que não tinha nada a ver com higiene. Era mesmo ritual. Só por isso. Era um ritual de molhar as mãos, pôr o dedo para cima, pôr o dedo para baixo, e etc. Então, aqui ele está mostrando a necessidade de um mergulho íntimo na interpretação alegórica, simbólica dos ensinamentos. O cuspir na terra não seria a união do material com o fluídico, ou seja, o espírito se unindo à matéria para ele poder evoluir? Então, há aí também um simbolismo, né, da união da centelha divina, que nós todos herdamos, que vem no nosso espírito, e que, junto com o corpo físico, dá a possibilidade que nós evoluamos na Terra, né, durante a nossa passagem no planeta. No versículo 12, eu vou até voltar aqui para encontrá-lo, no versículo 12, está mais adiante, aqui. Diz assim, perguntaram-lhe, onde está ele? Perguntaram ao cego, onde está Jesus? E ele respondeu, não sei. Ora, muito bem. Então, onde está ele? Também é uma pergunta que pode ter um simbolismo, porque nós realmente não sabemos onde se encontra esse Cristo, essa força. É como se a gente quisesse saber onde se encontra o infinito, o eterno, o ilimitado. Para nós é algo difícil de nós conseguirmos apontar. A gente só sabe que é para dentro, que é do caminho de crescimento espiritual, é que nós vamos alcançar essa possibilidade de conhecimento, de saber onde que está. A sexta bem-aventurança de Mateus, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, quando nós alcançarmos essa pureza, nós veremos Deus como? Por percepção espiritual, não por visão física. É por crescimento, progresso espiritual. Então, esse círculo farisaico, ele queria e sempre quis cercear a liberdade das pessoas humildes, levá-las ao fanatismo. E o cego diz, eu fui cego, mas agora vejo.
Ou seja, eu agora tenho a percepção do espiritual, não é só a visão física. Eu avancei, eu evoluí, eu conquistei a aproximação do Cristo. Então é muito bonito isso, e a gente vê que esse cercear, né, das pessoas humildes, as pessoas que às vezes não têm assim acesso à informação, não têm condição de compreender essa interpretação que nós também precisamos ler e estudar. Nós não nascemos sabendo tudo isso, né? Nós fomos lá no livro, estudamos com um autor, com outro, que isso é importante para nós. Então, às vezes, pessoas que não têm acesso a essa educação, elas são cerceadas, né, pelos fanáticos que querem aproveitar dessa sua inocência e colocá-las em rumo aos rituais e fazê-las escravas, né, dessa pseudo-evolução através de dogmas. Então, a iluminação, ela é um resultado, né, de uma ação crística, mas por um mergulho que nós mesmos fazemos na direção contando com a nossa humildade, com a nossa obediência, de nós alcançarmos a sabedoria. E muitas vezes, quando nós alcançamos essa sabedoria, nós somos, entre aspas, expulsos do templo, ou seja, aqueles que estão aferrados aos rituais, aqueles que estão aferrados às exterioridades, eles nos expulsam, eles não aceitam. Vamos dar um exemplo aqui, vai ficar parecendo uma coisa boba, ou às vezes até uma coisa mais séria para muitas pessoas. Quantos de nós respeitamos o não comer carne na Sexta-feira Santa? Veja bem, não é uma orientação espírita. A orientação espírita, ela pode até ser evitar comer carne, porque muitos autores espirituais pedem que a gente faça um certo regime da carne, especialmente em momentos onde nós vamos usar fluidos, aplicar passes, etc., etc. Há pessoas que alcançam um nível evolutivo maior com relação a isso e até eliminam, né, o consumo de carne. Mas você deixar de consumir carne porque é Sexta-feira Santa, isso é uma imposição de uma religião que não é religião, não é o espiritismo. Nós podemos até fazê-lo por respeito até à nossa família que faz isso também. Mas conscientemente é uma espécie de escravidão, porque é um dogma, um rito. E nós ficamos, dependendo disso muitas vezes, preocupados que isso é que nos vai levar até Deus, esse respeito, quando na verdade o que nos aproxima de Deus é a nossa conduta moral, é a nossa evolução em termos de comportamento. Não é o não trabalhar no sábado, não é o acender a vela em tal dia, tal horário, não é o tomar 50 passes por mês na casa espírita. Não. É como que eu estou me transformando para melhor. O que eu estou fazendo para combater os meus erros, os meus equívocos, as minhas falhas morais? É isso que vai fazer com que a gente se aproxime de Deus. E aí, à medida que a gente se aproximar, o Cristo vai se revelar para nós cada vez mais, através de uma visão que nós vamos ter diferenciada das pessoas, os nossos sentimentos, a forma como nós vamos passar a perceber a vida, não é? Então, a humildade e a obediência, efetivamente, são as principais portas para que nós consigamos alcançar a sabedoria e alcançarmos Deus. Entretanto, aqueles, então, que só veem pelas coisas materiais, aqueles que se julgam conhecedores videntes, diante da manifestação do Espírito, se tornam cegos e nada percebe. E aí, realmente, a vida passa e nós, quando estamos aferrados às coisas materiais, nós realmente perdemos muito tempo da nossa encarnação. É importante que a gente diga que, se não devemos ser fanáticos com relação aos dogmas, nós também temos de ter paciência com nós mesmos em nossas transformações morais. Ninguém muda de uma hora para outra. Ninguém muda de um salto. A natureza
a natureza nos ensina que as coisas vão se transformando paulatinamente. Então, Deus espera que a gente se transforme paulatinamente, que a nossa cegueira de nascença possa ser curada e muitas vezes vai exigir a nossa ação, porque o Cristo pode cuspir na terra e colocar a lama, o barro sobre os nossos olhos, a nossa cegueira da visão do que é espiritual, mas ele pede que a gente se desloque, que a gente vá até a piscina de Siloé. Isso é um simbolismo do esforço próprio. Que a gente mergulhe no conhecimento para poder tirar a parte material e enxergar o espiritual. E aí, por consequência, posteriormente, nós vamos naturalmente ter o encontro com Cristo, que vai se revelar para nós através da sua presença pelo nosso sentimento, por suas ações diante de nós. Esperamos realmente que tenha sido útil para os irmãos encarnados que nos assistiram, para os desencarnados também, através das nossas palavras, possam repercutir nos lares de todos vocês, em todos os nossos lares, em todos os ambientes onde estivermos manifestando, que a gente conquiste cada vez mais a paz, a força de vontade de nós sermos pessoas melhores, que a gente conquiste a paciência para a gente superar esse momento que nós estamos tendo uma vida diferenciada, uma vida social diferenciada, precisamos ter realmente, colaborar com Jesus nesse sentido, porque nós temos certeza que todos nós estamos sendo provados pelo mais alto. Essa pandemia não chegou na Terra à toa, não. Às vezes, chega um momento em que vai se separar o joio do trigo, e é através das nossas ações ainda no campo da nossa reencarnação que nós vamos ser avaliados depois. Muita paz a todos, nós vamos despedir e vamos aqui desativar a nossa transmissão. Fiquem com Deus.